Nenhuma outra fundação. Neville Goddard. 11 de abril de 1968. Definindo Cristo como o poder e a sabedoria de Deus, Paulo faz esta declaração: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Cristo. Se você construir sobre ela com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou restolho, sua obra se tornará manifesta. Será revelado a cada dia. Se o trabalho sobreviver, você receberá uma recompensa. Se for destruído, você sofrerá perdas, mas você mesmo será salvo, mas somente como pelo fogo. Depois acrescenta este pensamento: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3. Paulo foi feito apóstolo com o propósito de lançar o fundamento de Jesus Cristo. Ele não se comissionou como homem físico, mas foi convocado, chamado e enviado por meio de um ato de graça. Quando fui convocado, chamado e enviado, foi com o comando: abaixo os sangues azuis. Em outras palavras, abaixo todos os protocolos da Igreja, qualquer coisa que possa interferir no acesso direto do indivíduo a Deus. Existe apenas uma base sobre a qual construir. Essa base sou eu, e não a outra. Sempre existe a tentação de construir sobre outros alicerces. Esta manhã recebi uma corrente dizendo que receberia uma grande fortuna se enviasse 20 cópias da carta a amigos. Se não o fizesse, algo terrível aconteceria comigo. Depois de ler aquela coisa estúpida, joguei fora. Se eu tivesse aceitado aquela carta, estaria construindo sobre um alicerce diferente do único alicerce, que é Cristo. Na sua infância, o homem pensa que tudo fora de si é a causa dos fenômenos da vida. Muitos acreditam em astrologia. Devo confessar que uma vez eu também fiz isso. Anos atrás, ensinei astrologia a um querido amigo que era professor aposentado. Desejando aumentar sua renda de aposentadoria, ela se tornou astróloga. Um dia eu a encontrei chorando. Parecia que ela estava sentada perto de uma janela aberta quando uma brisa soprou os papéis, fazendo-a desenhar o prontuário de um homem que nasceu 10 anos depois de seu cliente. Sem perceber isso, ela convenceu a si mesma e ao homem de que seu empreendimento seria um sucesso. O cliente prometeu transferir $100 se isso fosse verdade. Norma viu no mapa o que o homem queria ouvir e acreditou nos seus pequenos hieróglifos. Isso é tudo o que importava. Ela se convenceu, então tudo estava feito. Isto é baseado no fundamento. Tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você receberá. A essa altura, eu já havia superado minha crença em ossos de macaco, astrologia, folhas de xícara de chá, numerologia ou qualquer coisa fora da minha maravilhosa imaginação humana. Por ter me testado, sabia que todas as coisas eram possíveis à imaginação. Embora eu tenha dito isso a Norma, não consegui consolá-la. Mas naquela noite eu estava lá quando um mensageiro da Western Union trouxe para ela um cheque de $100 do homem que o havia prometido. Embora Norma entendesse a verdade do único fundamento, a astrologia lhe rendeu uma pequena renda, então ela permaneceu como astróloga profissional até sua morte. Norma não está sozinha. Muitos ministros, sacerdotes ou professores sabem que o que ensinam não é verdade, mas ele não está disposto a ficar de pé e acreditar no único fundamento. Mas fui enviado com as palavras, abaixo dos sangues azuis, sabendo que tinha de eliminar todos os intermediários entre mim e o meu Deus, pois ele e eu éramos um. Deus é a sua maravilhosa imaginação humana e nunca houve outra. Na verdade, ele tomou sobre si todas as limitações e fraquezas da carne para que você, por sua vez, possa descobrir quem é Deus, acreditar em si mesmo, aplicar sua crença e despertar um dia para a compreensão de que você é Ele em todos os sentidos do mundo. Palavra. Fui enviado pelo mesmo ser que enviou Paul. Fiquei na presença do Senhor ressuscitado. Respondi a sua pergunta e, ao nos abraçarmos, nos fundimos em um só corpo. Naquele momento eu estava unido ao Senhor, tornando-me um só espírito com Ele. Então eu me enviei, então quando você me ver, você verá quem me enviou, pois nunca estou sozinho.
Você não pode me ver com os olhos mortais, pois sou um espírito, um com meu remetente espiritual. A mesma coisa é verdade nesta afirmação. Só existe um fundamento, que é Jesus Cristo, e além de mim não há outro. 1 Coríntios 3. Ora, se sonhar é habitar na irrealidade, desconhecida por tal, o que é a vida senão um sonho longo e ininterrupto? Muitas vezes fui para a cama, fechei meu olho mortal e vi um quarto, e vívido em todos os detalhes, mas invisível em meu quarto. Enquanto meu corpo está estendido na cama, entrei naquele quarto, que, e ao entrar, tornou-se tridimensional para mim. Ao fazer isso, aquele mundo se fechou ao meu redor e este mundo foi excluído. A minha mulher, os meus filhos, tudo o que conheço como real aqui, era apenas um sonho, de uma imagem de memória, comparado com o mundo em que eu havia entrado. Uma noite em particular, eu estava no saguão de um hotel. Lembrando-me do que fiz para chegar lá, tentei explicar a duas senhoras que aquilo era um sonho. Eles ficaram tão assustados que percebi que precisava voltar para minha cama antes que chamassem a polícia e me prendessem. Então fechei os olhos para o saguão do hotel e os abri, pensando que veria o quarto familiar onde estava meu corpo físico, apenas para descobrir que ainda estava parado no saguão. Então percebi que, embora tivesse entrado conscientemente num mundo totalmente diferente, não sabia como voltar. Embora não conhecesse nenhum caminho que me levasse de volta, sabia que esse sentimento era o segredo. Então, enquanto estava em um corpo solidamente real, imaginei que minha cabeça estava sobre um travesseiro. Eu persisti até saber que estava lá. Então percebi que meu corpo estava morto. Que eu era uma presença viva que se mudou para lá. Pareceu uma eternidade antes que eu pudesse mover meu dedo mínimo, meu braço do cotovelo para baixo, e finalmente sentir o calor do corpo de minha esposa e saber que havia retornado. O mundo em que entramos à noite é tão real quanto este. Tal como este mundo, tudo o que existe contém em si a capacidade de significado simbólico. No final do seu sonho diurno, ou noturno, tente interpretá-lo simbolicamente, pois só existe um fundamento para os seus sonhos, e essa é a sua maravilhosa imaginação humana. Um amigo escreveu contando sobre um sonho que, embora parecesse que anos separavam os acontecimentos, ocorreu numa noite. Em 4 momentos diferentes, ele entrou em um restaurante muito luxuoso na Inglaterra, onde foi reconhecido e saudado como membro da realeza. Decidido a se disfarçar, entrou pela porta dos fundos, quando o maitre apontou para ele e disse a um garçom: "Ele é mesmo o senhor." Esta experiência é mais que um sonho, é uma memória de uma experiência anterior que deve agora ser interpretada num nível diferente. Meu amigo chegou ao ponto em que seu mundo sombrio o reconhece como o Senhor. Somente quando chegar ao fim de sua jornada, a confirmação virá para testemunhar sua verdadeira identidade. Posso dizer a todos vocês, e não importa o papel que vocês desempenham neste sonho de vida. O que importa é que você está destinado a se tornar o Senhor. Você pode estar fazendo o papel de ladrão, juiz, prisioneiro ou diretor, mas um dia você despertará e saberá que é o Senhor. Agora, quando você pensa no seu sonho noturno, ele parecerá uma experiência em um mundo de sombras, mas se você tivesse acordado lá, você conheceria sua realidade. Se eu não tivesse entrado deliberadamente no hotel, mas inconscientemente me encontrasse lá, eu teria chamado isso de sonho, pois uma experiência, executada conscientemente, parece real e enquanto aquelas que ocorrem inconscientemente parecem irreais. No entanto, todas as irrealidades, que não são conhecidas como tais, são reais, pois a realidade de um sonho não difere da realidade deste mundo, pois também é um sonho. Não deixe que nada se interponha entre você e aquele fundamento do qual Paulo fala e define como o poder criativo de Deus e a sabedoria de Deus, não importa o que pareça ser. Não permita que ninguém se interponha entre você e Deus, pois Deus é a sua maravilhosa imaginação humana, e quem pode levá-lo até lá? A cada momento do dia você está pensando. Tenha cuidado com o que você pensa, pois seus pensamentos serão testados pelo fogo e, se sobreviverem, você receberá uma recompensa. Seu pensamento, sua imaginação, é a prova de fogo.
Mas se você acredita que a realização está condicionada a uma corrente, a outra pessoa, ou a ir à igreja e orar a um Deus desconhecido, então algo se interpôs entre você e o único fundamento. Nada deve ficar entre você e sua imaginação, pensamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Acredite em mim. Faça da imaginação sua única base sólida. Faça isso e você desfrutará de uma liberdade que nunca conheceu antes. É uma liberdade fantástica. Basta imaginar e pronto. A imaginação é a única base. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. O homem tentou estabelecer outros fundamentos nos muitos ismos do mundo. Estes não são Jesus Cristo, pois ele é o eu sou do homem, a imaginação humana do homem, e não existe outro Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único, cujo nome para todo sempre é Eu Sou. Aceite a consciência como seu modo de vida e você encontrará uma liberdade que nunca conheceu antes. Você se tornará consciente do fato de que tudo e todos são empurrados para fora. Você despertará como Deus, o Pai de toda a vida, para perceber que embora as coisas pareçam morrer, elas não morrem, pois nada morre em Cristo. Sei que em minha própria busca estabeleci muitos alicerces. Fui ensinado a acreditar que comer carne era uma delas, então durante 7 anos fui um vegetariano estrito. Eu era tão bom que não servia para nada. Eu não comi carne. Eu não fumei. Eu não bebia e era celibatário. Na minha tenra idade, não percebi que minha tentativa de ser celibatário veio do meu total desgosto pelo meu primeiro casamento, então, quando nos separamos, fiz o voto de celibato. Eu não estava fisicamente preparado para isso, pois era um homem em cada centímetro, mas felizmente a dieta de fome de vida vegetal ajudou na minha decisão. Naquela época eu era dançarino profissional. Ao viajar pelo país, eu ia a um restaurante e pedia sopa, desde que não houvesse caldo de carne. Agora, que restaurante digno desse nome faria uma sopa sem caldo de carne? Bem, eu acreditaria no garçom e faria uma boa refeição de vez em quando. Então, um dia, antes de partir para Barbados, meu amigo AB me disse: "Você morrerá, mas certamente não morrerá." Sua profecia provou ser verdadeira, pois quando voltei, eu havia morrido por tudo que não tinha feito nos últimos 7 anos. Ele sabia que havia chegado a hora de quebrar aquele feitiço dentro de mim. Espero que você não precise passar por isso. Existe apenas um fundamento e nenhum outro fundamento, seja dieta ou celibato, pode alguém estabelecer, a não ser aquele que está estabelecido, que é a imaginação humana. Minha amiga Norma sabia que seus hieróglifos não significavam nada, no entanto, ela não podia abrir mão do dinheiro que obtinha de sua clientela. Ela tinha quase todos no Metropolitan Opera como clientes. Veja, só porque alguém entra no mundo artístico, isso não significa que ele seja sábio. Ele pode ser tão estúpido quanto qualquer pessoa ao ar livre. Eu disse a Norma: "Você sabe que não acredito mais em astronomia, mas acredito no meu poder intuitivo. Diga-me o que o homem quer e eu lhe mostrarei como ver isso nos gráficos, para que você possa se convencer." E quando você está, onde está o poder de persuasão senão na sua imaginação? Certamente não está no gráfico. Recomendo que você não procure ninguém de fora. Desejo que você procure está alojado dentro de você. Você pode se convencer de qualquer coisa e, se o fizer, isso se projetará na tela do espaço. Pegue o ouro, a sabedoria da verdade revelada. Tome a prata, o conhecimento que vem da experiência, ou as pedras preciosas dos pensamentos nobres e amáveis, pois o fogo não os destruirá. Quando você estiver em dúvida, faça algo amoroso. Se você acha que algo terrível vai acontecer, apague isso da sua mente. Não há conspiração para destruir você como indivíduo, raça ou nação. Não está nas Escrituras. A causalidade está na mente daquele que se convence, e não há outra causa, pois o mundo é a consciência empurrada para fora. Você não está fadado a se tornar sábio ou tolo, rico ou pobre. Depende inteiramente de você o que você constrói sobre a única base.
Se você tivesse pais sábios e eles lhe dissessem que você poderia viver com conforto e liberdade, ser honrado e querido, por causa de sua contribuição para o mundo, e você acreditasse neles, você se tornaria isso. Muitos pais comparam seus filhos com os filhos dos vizinhos e acham que os deles são deficientes, pensando que essa é a maneira de animá-los, mas não é. Em vez disso, eles são feitos para se sentirem pequenos e indesejados. Mas se você fizer uma criança se sentir nobre e importante, ela se tornará isso. Nas Escrituras, aquele que afirmava que seu pai era Deus e que ele era um com seu pai foi acusado de blasfêmia, mas ele andou como se fosse. Se você quiser fazer a obra de Deus, você deve assumir que você é ele. Você não pode fazer o trabalho de alguém que você não sente que é. Você deve afirmar que sua consciência é Jesus Cristo para saber quem você realmente é. Eu lhe digo que o mundo em que você entra esta noite quando coloca a cabeça no travesseiro é tão real quanto este. Os homens afirmam que é uma sombra irreal, mas a partir desses chamados sonhos eles interpretam o seu estado de consciência. Como alguém pode interpretar o que é irreal? A realidade desse mundo, em oposição a este, é produzida apenas a partir do nível em que a consciência está focada. Se você está pensando a partir desse mundo, parece ser a única realidade. Porém, concentre sua atenção neste nível e esse mundo parecerá irreal. Assim, a objetividade e a subjetividade são determinadas unicamente pelo nível de consciência no qual o indivíduo está focado. Espero que você me leve a sério, pois não há outro fundamento. Você não precisa nascer em uma determinada nação, raça ou crença religiosa para vivenciar seu desejo. Você pode se tornar a dama ou o cavalheiro que deseja, apoiando-se no único alicerce. Muitas pessoas de sucesso não tinham base social, financeira ou política para chegar onde estão. Eles simplesmente acreditaram em si mesmos. Eles imaginavam que eram o que queriam ser, vivendo como se o fossem. Então, de uma forma que ninguém poderia conceber, a sua suposição exteriorizou-se. A maioria das pessoas, depois de externalizar o seu desejo, esquece a escada pela qual ascendeu. Espero que não. Você não precisa se gabar, mas se alguém lhe perguntar como você alcançou seu objetivo, diga como, apesar de quaisquer exigências mundanas, você acreditava que já era a pessoa que queria ser e possuía a seção do mundo que você queria possuir. Faça isso para encorajá-lo a fazer o mesmo. Você pode acreditar neste único fundamento? Se a palavra Jesus Cristo te ofende, use outra. Adoro a palavra porque sei o seu significado. Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, que é a sua maravilhosa imaginação. Ouse assumir que você tem o seu desejo. Você pode sentir que não tem sabedoria para encontrar os meios para consegui-lo, mas você tem. Se forem necessárias 1.000 ou 10.000 pessoas para desempenharem seus papéis para trazê-los à personificação daquilo que vocês supõem ser, elas desempenharão seus papéis, consciente ou inconscientemente. Você não precisa se preocupar com quem irá ajudá-lo. Simplesmente ouse presumir que você é o que deseja ser e obrigará todos a desempenharem seu papel para concretizar sua suposição. Isso que é vida. Viva de modo que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado, porque qualquer parte de seu passado que não resistir ao fogo sofrerá perdas. Construa nobremente, pois você continuará sendo confrontado com o seu passado até que Deus desperte dentro de você. Quando esse conhecimento glorioso despertar e você perceber que é aquele de quem as Escrituras falam, você ficará emocionado além da conta. Eu sei. E direi por experiência própria que a Bíblia é a sua biografia e você está destinado a vivenciar tudo o que está registrado ali como alguém chamado Jesus Cristo. Nunca houve outro. Ele sempre foi você. Você é a morada de Deus e o Espírito de Deus habita em você. Sua morada é sagrada. Esse lugar você está, portanto você deve ser Deus. Como você saberá disso? Morrendo para suas ilusões. Cada fundamento, cada crença que não seja a crença em si mesmo, é uma ilusão que deve morrer, pois ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus Cristo, e esse ser você é. Agora,
Vamos entrar no silêncio.